E aí, meus príncipes, como eu prometi, o vídeo de hoje vai ser sobre os SCPs que vocês mesmos criaram. Eu tô com esse óculos porque eu tô com o olho direito completamente vermelho. E a touca é porque meu cabelo tá feio. E não, eu não fumei maconha. Eu não costumo aparecer nos vídeos, mas como são SCP dos inscritos, eu não tenho foto e nem vídeo suficiente pra colocar. Então, eu vou encher linguiça com a minha carinha aqui. E lembrando que eu vou fazer outros vídeos iguais, e se o seu SCP não apareceu, ele pode aparecer no próximo. Foram mais ou menos 40 comentários, e eu tive que separar só 5 pro vídeo não ficar muito grande. Então, vamos começar. SCP-5974. O Eco do Abismo. Classe do objeto: Keter. Essa criatura precisa ficar numa cela subterrânea com várias camadas de chumbo e aço para que nenhum som dele saia de lá, e nenhum funcionário pode ficar com ele por mais que 5 minutos. O SCP-5974 é uma criatura humanoide com um pouco mais de 2 metros de altura e tá sempre usando uma manta escura que parece ser um tecido encharcado de óleo, e por causa disso ninguém conseguiu ver o rosto dele diretamente, porque sempre que tentaram tirar o manto dele, o tecido sempre se regenerava nesse mesmo momento, ou fazendo com que a pessoa perdesse a consciência quando tentasse ver. A criatura solta um som baixo, parecido com um eco que a gente ouve nas cavernas, e ele vai variar da intensidade dependendo do quanto o ser humano tá perto, e isso causa efeitos psicológicos e físicos. As pessoas que ouvem esse eco por mais que 10 minutos disseram que começaram a ouvir as vozes de algum familiar chamando por ele. Depois de 30 minutos ouvindo sem parar esse eco, a pessoa começa a ter perda de memória e fica confusa, como se estivesse num labirinto invisível. Já quando eles veem a criatura mesmo através das câmeras, normalmente eles ficam paralisados por um tempo e tendo aquela sensação horrível de como se você estivesse caindo de um lugar infinitamente. Depois de fazer alguns testes com ele, o 5974 mostrou que consegue manipular a percepção de como as pessoas enxergam ou sentem o ambiente, criando ilusões de abismos sem fim e salas distorcidas. O lugar onde descobriram ele pela primeira vez foi numa mina abandonada, onde a data e o lugar exatamente foram censurados. E a única coisa que se sabe é que foi aqui no Brasil. Depois de alguns desaparecimentos suspeitos, a fundação enviou uma equipe para investigar e, olha só 2 membros da equipe inteira voltaram e repetiam uma única frase sem parar: ele chama na escuridão. SCP-8251. Quanto você está disposto a sacrificar pela felicidade? Classe do objeto: seguro. Esse SCP precisa ficar num recipiente de vidro um pouco maior que o próprio SCP, que está dentro de uma cela de contenção. Ele é uma escultura de argila e palha com 25 centímetros de altura. Essa mesma escultura se parece com um corpo humano, mas que não tem braços ou pernas. O rosto dele não tem olhos, boca ou nariz, mas no lugar disso tem pequenos buracos que parecem formar a constelação de Hydra, e o único registro de onde encontraram essa coisa foi em Massachusetts, sem lugar específico ou data específica. O efeito dele começa quando alguém fica a menos de 10 metros de distância dele. A partir daí a pessoa vai começar a ouvir uma voz grave, mas ao mesmo tempo suave, perguntando o quanto você está disposto a sacrificar pela felicidade. E caso a pessoa não ignore ele, os efeitos chamados de SCP-8521-A vão começar. Os efeitos vão fazer com que a pessoa que escutou ele, mas não ignorou, de alguma forma consiga tudo o que ela desejou na vida, mas sem que tenha que fazer qualquer esforço para conseguir. E depois de mais ou menos 730 dias, todas as pessoas que conhecem ou conheceram essa pessoa vão começar a perder tudo as suas coisas, seja casa, carro, depois vão perder até a sua saúde e, por último, a sua vida. Depois que todas essas pessoas sofreram esses efeitos e foram dessa para melhor, a própria pessoa vai sofrer de asfixia e vai também partir. E qualquer pessoa que a fundação veja sofrendo desses efeitos deve chamar reforços e dar um fim nessa mesma pessoa antes que ela prejudique as outras. SCP-4782. Noctis. Classe do objeto: Euclídeo. Esse SCP precisa ficar numa cela para felinos, com arranhadores, brinquedos e plataformas, com 2 refeições feitas no dia. As pessoas que podem ficar perto dele precisam usar luvas grossas, mas mesmo assim não é bom ficar muito tempo perto dele. E caso ele fuja, nunca persiga ele, mas sim, a contenção tem que ser basicamente isolar as áreas e usar gravações de miados para chamar sua atenção e objetos brilhantes. O SCP parece ser um gato comum de pelo preto e com olhos amarelos, mas o estranho é que depois de alguns exames viram que ele não tem órgãos dentro dele. As radiografias mostraram que ele
ele não tem literalmente nada. Ele tem, na verdade, um vazio dentro do seu corpo. Fora isso, ele parece e age como um gato comum, com exceção de algumas habilidades anormais, que são teletransporte instantâneo. Por exemplo, ele consegue desaparecer e reaparecer em até 15 metros de distância. Alguns efeitos cognitivos, porque olhar para ele por mais que 10 segundos provoca uma sensação forte de estar sendo observado de dentro para fora, junto com tontura e enjoo. Manipulação espacial. O SCP de vez em quando atravessa superfícies sólidas, surgindo de lugares diferentes, aparentemente ignorando as leis da física que a gente conhece. Em testes, ele fez objetos desaparecerem e reaparecerem em diferentes posições, mostrando que ele é inteligente e consciente, que tem habilidades anormais. Uma vez ele desapareceu por 47 horas, para logo depois ser encontrado dormindo em cima da mesa de um doutor da fundação. O mais curioso é que as próprias câmeras não mostraram o momento que ele entrou na sala dele. SCP-6660, o relógio etéreo. Classe do objeto, Euclídeo. O SCP precisa ficar em cima de um pedestal de 3,5 metros de altura, dentro de um cofre lacrado. O cofre precisa ser feito de material escuro reforçado, garantindo que ninguém consiga ver ou interagir com ele mesmo que por acidente. Esse lugar precisa ser vigiado por câmeras e protegido por seguranças, principalmente nos horários entre 6h59 da manhã e 6h59 da tarde. Ele é basicamente um relógio comum, preto e com uma marca desconhecida, com habilidades anormais que aparecem 2 vezes no dia, que são aqueles horários que eu já falei. Quando ele estiver marcando 6h59, todos que estiver perto dele vão ver ele marcar 6h60, ao invés de o normal, que é 7 horas logo depois. Nos próximos 6 minutos, quem estiver sob o efeito dele vai ver o ambiente ao redor virando um crepúsculo pouco a pouco. E quando o aparelho marcar 6h66, eles vão voltar para o mundo real, percebendo que haviam sumido por 12 horas. Num teste que fizeram com alguns classe D, equiparam eles com câmeras, gravadores e cronômetros. Quando deu o horário de exatas 6h59 da manhã, os classes D ficaram do lado do SCP. Às 7 da manhã, os 6 classes D sumiram do nosso mundo. Às 7 da noite, 4 classes D retornaram. Nas gravações que estavam com eles, eles viram que nenhum dos classes D mudou fisicamente ou psicologicamente. As filmagens mostraram o típico cenário de crepúsculo que eu falei, não dando pra saber se era dia ou noite ali. Também tinha algumas criaturas vivas, como plantas, animais e pessoas, mas eles sempre pareciam estar borrados, translúcidos, transparentes ou que não davam pra tocar. Os outros 2 classes D nunca mais voltaram e nunca mais foram encontrados mesmo depois de outros testes. E por último, mas não menos importante, para fazer jus ao nome dele também, o último acerto de contas. Classe do objeto, seguro. O SCP-PT tem a aparência de uma cidade comum de um interior, tendo algumas estruturas bem comuns como casas, uma igreja e um bar, com as ruas sendo umas estradas de terra úmida em volta de uma grama baixa e com um cheiro agradável de terra molhada. Sempre que alguém entra nessa cidade, ele vai começar a ver conhecidos que já faleceram. Todas as pessoas que aparecem para essa pessoa têm algum assunto pendente com ela, como por exemplo, conversas inacabadas, desabafos ou cobranças de alguma dívida. E todas essas pessoas são pacíficas e vão resolver os assuntos na conversa. Logo depois de resolver, ele vai deixar um presente que tem um grande valor emocional para a pessoa e vai desaparecer lentamente. A contenção é bem simples e feita com grades de ferro cercando toda a cidade, com soldados fazendo patrulhas, e sempre que tiver invasões, as pessoas vão receber amnésicos para esquecer tudo que viram. Depois de vários testes, foi descoberto que nenhum som feito dentro do SCP pode ser escutado de quem estiver lá de fora, mas quem está dentro da cidade ainda pode ouvir sons vindos de fora dela. O SCP foi descoberto depois que várias comunidades da internet começaram a falar sobre uma suposta cidade no interior do Nordeste do Brasil, que podia fazer como que você encontrasse parentes e amigos falecidos. A comunidade foi fechada e todos que estavam envolvidos nela receberam amnésicos pela fundação, mas mesmo sob efeito de amnésicos, as pessoas ainda vão ter memórias de terem resolvido suas pendências, perdendo apenas a memória do lugar.